Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje quero falar com vocês sobre outra vez aquele assunto do 5G Standalone ou Non-Standalone. Eu já fiz um vídeo aí para trás onde falei sobre essas diferenças na altura e parece que isso voltou à ordem do dia através do nosso Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, através do LinkedIn. E o meu vídeo basicamente não tem como objetivo trazer-vos aqui informações sobre o que é o standalone, o que é que não é, porque acredito que nesta altura do campeonato todos de vocês já saibam, mas é mais para, uma vez que este assunto foi trazido, eu gostava que vocês atentassem a alguns pormenores desta história, principalmente porque me faz sempre muita confusão a maneira como parece que se tem medo de confrontar as operadoras nos sítios certos, ou pelo menos quando elas estão no sítio onde devem ser confrontadas, como fazia Cadete Matos, que será um vídeo mais à frente. Bom, antes de começarmos o vídeo, vou-vos pedir aquelas coisas que peço sempre. Deixa o teu like, subscreve o canal, carrega no botão de aderir, agradeço a todos os que já são associados aqui do canal e têm acesso aos vídeos de uma forma prioritária pelo valor de 99 cêntimos por mês. Passa também a viciadocomenta.pt, que é o meu site, onde eu normalmente escrevo alguns artigos sobre telecomunicações e não só. E tens também o nosso Instagram de Viciado13, onde eu publico os vídeos e também onde eu quero começar a criar alguns conteúdos. Bora lá fazer crescer a comunidade lá no Instagram, ok? Bom, meus amigos, então eu vou começar o vídeo por vos mostrar aqui um pequeno vídeo que foi publicado pelo nosso Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, precisamente no LinkedIn. Espero, ele meteu aqui uma música toda dramática, espero que isto não dê direitos autorais, mas isto é um minutinho e que serve para responder a uma suposta pergunta que lhe fazem e ele depois num minuto responde. Vamos pegar neste vídeo para depois usar como mote na continuidade da nossa conversa. Tens um minuto? Achavas que já tinhas um verdadeiro 5G? O 5G que usamos hoje em Portugal e na maioria dos países da Europa ainda depende do núcleo da rede em 4G. Chama-se 5G Non-Standalone. Ou seja, parece 5G, mas ainda não funciona totalmente. Funciona com a ajuda do 4G. O verdadeiro salto chama-se 5G Standalone. Aqui, toda a rede passa finalmente a funcionar em 5G puro, sem depender da antiga rede 4G, e isso muda completamente o jogo. A latência fica muito mais baixa, o que significa respostas praticamente em tempo real. Isto é essencial para carros autónomos, para controle remoto, cirurgias à distância ou sistemas de emergência, por exemplo. O 5G Standalone também permite criar fatias de rede chamadas Network Slicing. Na prática, podem existir redes dedicadas só para hospitais, só para segurança, só para aeroportos ou fábricas, por exemplo. Tudo na mesma infraestrutura. E ainda permite ligar centenas de milhares de dispositivos ao mesmo tempo. Sensores, semáforos, câmaras, transportes e cidades inteligentes. O 5G deixa de ser apenas uma internet rápida no teu telemóvel. Passa a ser a base tecnológica do teu futuro. Já sabes, se tens mais perguntas como esta, deixa nos comentários e eu vou responder. Muito bem, então agora que vocês já viram este videozinho aqui de cerca de um minuto do nosso Ministro das Infraestruturas, vocês já perceberam o que é que está em causa. Inclusive este já foi um vídeo que foi feito no passado por mim e é um assunto que está sempre na ordem do dia, precisamente porque nós sabemos que o atual 5G NSA, ou Non-Standalone, utiliza ainda o core da rede 4G e isso obriga-vos basicamente todos os dias a estarem conectados às células do 4G e do 5G, vão acabar por estar ligados a duas células em simultâneo e isso vai fazendo com que a vossa bateria se descarregue de uma maneira vertiginosa. Isso faz com que também muitos acabem por optar por manualmente desativar o 5G, pelo menos por enquanto, precisamente porque os ganhos não são assim tão necessários do ponto de vista do dispositivo móvel numa utilização normal. Não estamos a falar dos casos aqui que o Ministro falou, de situações de carros autónomos, cirurgias à distância, etc. Estamos a falar de uma circunstância de utilização do dia-a-dia e, portanto, há muita gente que opta por desativar a função do 5G atualmente, porque se não for o standalone, acaba por drenar mais bateria nesse sentido e os benefícios acabam por ser, neste momento em concreto, somente a velocidade acrescida do serviço, mas nas velocidades LTE tem capacidade mais do que suficiente para fazer, diria eu, 99,9% de tudo aquilo que querem fazer. Bom, este assunto é trazido à ordem do dia e eu fiquei, quando ouvi este vídeo, sim senhor, ouvi, acho que faz sentido, a questão do, até era um vídeo que eu já queria fazer em relação a essa questão do network slicing, que é a criação de pequenas digamos assim, sub-redes para alguns segmentos críticos, nomeadamente no setor empresarial, onde para a gestão de fábricas acaba por ter grandes benefícios.
Temos um exemplo recente que eu até passo aqui a mostrar-vos, que já foi falado até na conferência da APDC do ano passado, sobre um teste que a Vodafone está a fazer aqui com a Simpor, precisamente com uma criação na própria fábrica em Alhandra de uma rede dedicada, uma rede baseada em 5G standalone e que serve, entre outras coisas, para garantir toda uma maior conectividade e facilidade, nomeadamente dá aqui o caso do que já está em uso, manutenção remota com recurso a realidade aumentada, inspeção por drones, criação de gêmeos digitais das instalações, sistemas de videovigilância inteligentes, detecção preventiva de falhas, ou seja, todas estas coisas que necessitam de grandes velocidades, necessitam de baixas latências e que depois permitem os chamados ganhos operacionais, uma vez que, por exemplo, aqui a questão da criação de instalações gêmeas, é possível depois detectar falhas precocemente, é possível fazer, um conjunto de coisas que para as empresas é absolutamente fundamental. Portanto, isto não é uma coisa nova, inclusive a própria Mel recentemente lançou um artigo também a falar sobre isso, na questão do Network Slicing, precisamente a dar conta que lançou o serviço Mel Priority Pass Powered by 5G Plus, que vai servir, entre outras coisas, para fazer alguns testes pilotos, nomeadamente aqui nestas entidades que eu estou aqui a sublinhar, e portanto que vai servir para fazer precisamente aquilo que o Sr. Ministro das Infraestruturas aqui estava a falar, precisamente para trazer esse verdadeiro 5G, o 5G que não depende, digamos assim, do core do 4G, precisamente à luz da ribalta tanto tempo depois para, pelo menos, setor-chave. A questão aqui é o seguinte, a própria nós já tinha falado sobre isto há algum tempo e esta já é uma realidade na questão do 5G Plus, inclusive se vocês vierem aqui ao site, vocês vão conseguir verificar que isto foi tudo lançado com muita pompa e circunstância. À época eu também fiz um vídeo a falar sobre isso, nomeadamente por causa dos tarifários, e portanto promete velocidades de upload 2 vezes mais altas, ultra latência, ou seja, latência abaixo de 10 milissegundos, a questão do network slicing e a maior sustentabilidade porque reduz o consumo de energia do teu equipamento, que é algo que já tínhamos falado sobre isso. Inclusive, hoje em dia, vocês já podem, aqui neste tarifário que custa 19,99 mês, que é com dados ilimitados, e ter acesso ao 5G Plus na nós. Bom, portanto, isto são tudo coisas que estão a fazer o seu caminho. E estão a fazer o seu caminho ao ritmo daquilo que as empresas de telecomunicações assim desejam, não é? Porque isto é uma questão que não é só direta, não diz só a ver, não tem só a ver com Portugal, portanto, Portugal até compara bem nesse sentido, mas de repente nós parece que estamos aqui a querer criar o futuro sem termos nenhum tipo de preparação para o presente. E muitas das vezes não é por falta de finança, não é por falta de dinheiro, e muitas vezes atira-se essa questão para por cima de Portugal, que nós somos um país pobre, não conseguimos fazer, estamos mais atrasados aqui. Nós temos o dinheiro, simplesmente não temos a estratégia para utilizar. E já vamos lá mais à frente. Bom, eu, inclusive, depois estava a ler aqui, a propósito deste vídeo, e tive aqui a mostrar-vos um bocadinho o que a Vodafone já faz, o que a Mel está a fazer agora, o que a nós também já faz, ou seja, perceber que as operadoras até estão a fazer alguma coisa, e depois dou aqui com uma notícia do Eco, que traz algumas informações associadas a isto e que me permite analisar parte daquilo que eu quero analisar com vocês, que me vai dar à segunda parte deste vídeo, que é precisamente a falta de alocação de recursos que existem para problemas que existem também e que já podiam ter tido uma solução mais rápida. Bom, vamos aqui passar então para o artigo do Eco, que fala precisamente: Pinto Luz pressiona operadoras a avançarem no 5G puro. Quando eu vi isto, associei à questão do vídeo do LinkedIn. Mas, quando eu vim aqui para baixo, vi uma fotografia da APDC, e eu já tinha feito um vídeo a analisar a questão da APDC, eu pensei, alto, espera aí, mas será que o Miguel Pinto Luz disse alguma coisa que eu não ouvi? Será que foi uma intervenção num outro painel? Não. Portanto, basicamente, este artigo fala sobre a questão do vídeo do LinkedIn, e depois coloca aqui algo da APDC. Isto é logo a primeira análise que eu quero fazer com vocês, que é, se tu estás num congresso onde tens os 3 CEOs das empresas das 3 maiores empresas de telecomunicações em Portugal em simultâneo à tua frente, se tu estás a falar de futuro, com todo um tom que vocês já viram aqui em vídeos anteriores do Viciado Comenta, onde eu estive a analisar esta mesma participação do Ministro na APDC, tens todo um pensamento de futuro. Porquê é que não aproveitou neste caso o Ministro para diretamente
pressionar as operadoras neste sentido, nomeadamente na criação destas condições para alguns casos específicos, nomeadamente para o setor das cirurgias, setor da saúde, por exemplo, e da indústria. Porque é que não foi aproveitado aquele espaço? Mais uma vez eu vos digo, a APDC transformou-se num ótimo sítio para só ouvir discursos vazios e para não se concretizar nada. Nem por parte dos CEOs das operadoras, nem por parte de quem participa nos painéis. Basicamente diz-se frases feitas, chavões, coisas banais, tudo o que já se sabe e simplesmente vai-se lá embora e fez-se a conferência. Não há ninguém que diga as coisas como elas tinham que ser ditas. Inclusive, um dos meus próximos vídeos vai ser sobre essa questão. Ou seja, o Miguel Pinto Luz perdeu aqui uma excelente oportunidade para, em vez de estar a fazer videozinhos no LinkedIn, estar num sítio onde estão quem decide, portanto os CEOs das principais empresas, a dizer o que tem que dizer. Mas perdeu a oportunidade. Bom, avançando aqui para a questão, aqui detalha melhor essa questão. Portanto, fala aqui sobre a questão do vídeo. Portanto, o Miguel Pinto Luz fez conta dessa questão do 5G puro, não é? Ele inventou essa cena assim. Mas pronto, basicamente o objetivo aqui foi só explicar. Está aqui explicado o que nós já acabámos de ver no vídeo. Depois, há aqui um momento em que há uma confusão entre o Ministro e o Secretário de Estado, que um falava em 98% de cobertura, outro falava em 30%. Eu acho que, sinceramente, não existe confusão nenhuma, mas o artigo aqui acaba por fazer essa explicação e eu vou aproveitar também para vos explicar, porque acho que se calhar muitos de vocês depois ouvem estas questões contraditórias. Neste caso, o Ministro das Infraestruturas, num evento da Mastercard, lá está, porque é que fala destas coisas no evento da Mastercard e depois quando tem os 3 CEOs à frente não fala? Isso é que para mim está errado, mas pronto, enfim, vamos avançar. O Ministro disse que temos apenas 30% da nossa infraestrutura 5G. Ok? Temos só 30% da nossa infraestrutura em 5G. O que é que ele quis dizer com isto? Ele quis dizer uma coisa simples, que depois acaba por ser aqui um bocado complexo, porque depois o Ministro fala o Secretário de Estado fala em 98% de cobertura de 5G, como inclusive eu mostro-vos aqui. Temos hoje 98% da cobertura em 5G e estamos bem em relação à média europeia, mas queremos atingir os 100% de cobertura. E então ficou tudo em uma grande confusão. Então, mas espera aí, o Ministro fala em 30% do 5G, entretanto o Secretário de Estado fala em 98% e quer atingir os 100%, mas o que é que se passa aqui? Não se passa nada, é a realidade. Nós temos realmente cobertura de 98% com o 5G. A questão é, esses 98% têm base no core ou melhor, não são os 98% porque nós temos 30% de verdadeiros 5G com base em core 5G, mas depois temos o restante com base no core do 4G ainda. Ou seja, o que o Ministro está a dizer é, nós apenas temos na tecnologia 5G 30% da nossa infraestrutura baseada no core do 5G, ok? Nós só temos 30% de infraestrutura verdadeiramente 5G. O que se criou aqui foi nomenclaturas estranhas, não é? Porque é assim, lançou-se, vem aí a quinta geração de tecnologia, mas a quinta geração de tecnologia quase podia ser chamada, como era o 4G Plus ou o 4,5G, podiam ter chamado 4,5G Plus, sei lá. Porque na realidade o 5G só vai ser verdadeiro 5G no dia em que toda a infraestrutura for como é que se diz? For autónoma da rede 4G, portanto, funcionar a 100% baseado no core do 5G. E aí sim, atinge-se depois todos estes ganhos, todos estes benefícios que aqui foram falados, desde as velocidades, desde o número de equipamentos em simultâneo, desde as latências, até esta questão do network slice. Portanto, existe todo um manancial de vantagens, mas não com a nossa atual cobertura do 5G baseado na rede do 4G, onde é somente um intensificador de sinal, vamos dizer assim. Ou seja, vai permitir velocidades mais rápidas, mas depois tem todos os inconvenientes, como é o caso da troca frequente de antenas, como é o caso do maior consumo de bateria também por via dessa situação e por via do facto de estarem conectados a duas células simultâneas, ou seja, basicamente todos aqueles inconvenientes. Portanto, esta questão aqui ficou esclarecida. Houve aqui um mal-entendido, mas é bom nós termos os dados. Nós temos 98% de cobertura 5G, estamos bem comparativamente aos outros, ok, mas na realidade pura e dura nós ainda não estamos assim tão bem. E, portanto, é preciso continuar esse investimento. Portanto, quando vocês ouvem as operadoras a encher a boca a dizer não, nós levámos o 5G até ao galinheiro da Maria Cachucha. Não, vocês levaram o 4G Plus, qualquer coisa chamada assim. O 5G+, agora sim, vai ser chamado depois o verdadeiro 5G. Portanto, mudem lá isso, pá. Mudem lá isso. Bom, avançando. Depois, na continuidade disto, o Secretário de Estado dá aqui conta de uma questão interessante,
que diz assim: Bernardo Correia disse ainda aos deputados no Parlamento que existe um projeto inserido na Estratégia Digital Nacional para expandir a cobertura 5G a todo o território nacional com uma dotação orçamental de 172 milhões de euros que está neste momento a ser gerida pela Anacom. Esta infraestrutura de 5G servirá também para apoiar as populações, independentemente de onde estejam no país, permitindo digitalizar serviços e aproximar os cidadãos através de soluções digitais. Bom, eu quando li isto, eu fiquei a pensar assim, calma. Estamos aqui a falar de 5G. Reparem que isto vem tudo de um vídeo, não é? Eu vejo o vídeo do LinkedIn, entretanto vejo aqui este artigo e isto começa tudo a juntar pontos. Eu assim, bom, espera aí. A dotação orçamental de 172 milhões de euros que está a ser gerida pela Anacom. E eu fui-me lembrar de uma coisa. Espera aí. Já se gastou o dinheiro do leilão do 5G? Porque o leilão de 5G foi horrível. Toda a gente, foi horrível. O leilão de 5G foi péssimo. As operadoras odiaram. O presidente António Costa achou péssimo. Foi um leilão horrível. Fomos os últimos a lançar. Mas depois deixou 560 milhões de euros no bolso do Estado. E isso já não é péssimo. Mas é que nós conseguimos fazer melhor. Nós temos o dinheiro. Ou usamos para aquilo que não interessa, ou não usamos. E aí eu fui à procura de onde é que andava o dinheiro. E não é que eu dei com outra notícia, neste caso de 14 de maio, recente, sobre a Anacom, e diz o seguinte: a Anacom tem 540 milhões de euros do leilão de 5G parados à espera do governo. E eu fiquei, espera aí, 440 milhões de euros parados? E depois comecei a fazer contas aqui com os meus botões. Mas espera aí, se isto vem da altura dos leilões de 5G, esse leilão já tem mais de 5 anos. O dinheiro está parado há 5 anos. Mas depois fez-me confusão. Isto foi 500 e tal milhões, não foram 440. Já falta aqui massa. O que é que aconteceu? Bom, quando vocês vêm cá para baixo, vocês vão conseguir verificar aqui algumas coisas. Portanto, o leilão de 5G deve ser alocado à transição digital. Isso foi o que foi dito na resolução do Conselho de Ministros à época. Portanto, quando a determinar o destino que seria dado às receitas. Muito bem, faz sentido. Portanto, vamos alocar o dinheiro proveniente da venda deste espectro para estas reformas e a transição digital. Ok. Pasmem-se quando, em 2021, o governo socialista liderado por António Costa determina que 143 milhões de euros desta verba vai ser para construir estradas. Portanto, o IC35, a ligação ao IP3 dos Conselhos a Sul, o IC31, a Estrada Nacional 341 e o IC6. Vamos espera aí. Transição digital? Construção de estradas? Bom, um ano envolvido, já com Pedro Nuno Santos na tutela da Ministro das Infraestruturas, determina uma coisa que até faz algum sentido. Portanto, gasta aqui 35 milhões de euros desta verba para financiar parte da construção do sistema de cabos submarinos que interligam Açores e Madeira. Faz todo o sentido. Transição digital, investimento. Agora, a pergunta que eu faço é: gastaram-se 143 milhões de euros da Anacom para construir estradas. Mais 35 milhões que vamos considerar bem gastos. Sobraram 440 milhões de euros. E vocês agora perguntam assim, mas este dinheiro ainda não teve alocação, porquê? Falta sítios para meter o dinheiro? Não! Reparem, há aqui uma questão que é o seguinte: o ECO contactou a Anacom a perguntar porquê, não é? O que é que aconteceu, porque é que o dinheiro está ali, e diz então assim: a verba decorre do leilão do 5G e aguarda portaria. Mas aguarda portaria como assim? Bom, é que basicamente o que acontece é o seguinte: como ainda não foi publicada nenhuma portaria a definir, portanto, o que é que vai acontecer com aquele dinheiro, a Anacom ainda não fez a transferência para o Governo Central. E portanto, eu agora pergunto o seguinte: há aqui de facto um projeto inserido nesta Estratégia Digital Nacional que vai ter dotação de 172 milhões de euros para levar o 5G ao interior do país. Pá, faz todo sentido. E não é só o 5G. O 5G vai ajudar
porque é possível, através da banda larga, vamos dizer assim, depois fazer chegar também melhores serviços, e hoje em dia é totalmente plausível tu teres um cartão 5G a servir como internet a tua casa, principalmente com com o 5G futuro, então isso vai ser mais do que tranquilo, mas já hoje com o 4G isso dá para fazer os mínimos olímpicos. Mas depois temos aquelas questões também do interior do país, onde não chega fibra óptica, onde temos velocidades ridículas através do cobre, e é aqui que eu pergunto, então nós temos 440 milhões de euros. Nós temos, não temos dinheiro, não temos o que seja. E o Miguel Pinto de Luz está preocupado em andar aqui a fazer network slicing e andar aqui a querer andar com os carros autónomos e andar aqui com cirurgias à distância e tem 440 milhões de euros na Anacom parados à espera de uma portaria para definir onde é que os gasta. Epá, isto para mim isto é uma coisa insana, certo? Porque a conversa até começa bem. Faz um vídeo e tal, tudo engraçado, a explicar uma coisa que faz sentido e que se calhar a maioria das pessoas não sabe. Eu mostro-vos aqui um bocadinho também do que é que já vem sido feito pelas empresas, mas depois descobrimos isto. Então, mas espera aí. Mas nós estamos preocupados com o super futuro, onde vamos andar todos em naves espaciais, onde vamos andar tudo numa coisa incrível, não é? Os carros conduzem sozinhas, a cirurgia é feita por um médico que está lá na China, está tudo uma maravilha. Mas depois, temos o interior do país com uma cobertura miserável, porque depois é assim, através dos dados que vocês têm aqui, que são provenientes da Anacom e que nós já analisámos aqui, mas que é interessante, entretanto, olhar para isso, nós neste momento, a nível das estações de 5G, que vocês sabem que as estações de 5G são necessárias em muito maior número do que, por exemplo, as estações do 4G e as estações dos 2G que ainda estão ativas, precisamente porque o 5G, as antenas do 5G têm uma menor cobertura, portanto é necessário uma maior quantidade de antenas, vamos dizer assim, de sites instalados. Nós depois vemos aqui, reparem, nós o que temos neste momento de 15.495 estações base 5G, nós temos distribuídas nos 308 concelhos, mas em apenas 2.336 freguesias, o que equivale a 75,6% do território nacional. Diz isto ainda que destas 15 mil e tal, 62% estão, ou seja, nas zonas urbanas. Apenas 23% estão nas zonas predominantemente rurais. E eu já vos falei sobre esta questão aqui. A questão da capacidade de desenvolver o território, nomeadamente o interior do país, e o Alentejo já agora também, não é só o interior a nível de profundidade, mas também a questão do Alentejo, que fica aqui numa zona ingrata, não é? Entre a toda poderosa Lisboa e a turística no Algarve. Depois há ali uma zona onde ninguém quer saber de nada, enfim, Portugal, e já agora também o interior diz a mesma coisa, mas compete ao Estado arranjar condições para que estas populações sejam igualmente servidas com serviços de qualidade. Porque isso é que vai garantir que as empresas se desloquem para essas localidades, isso é que vai garantir que os nómadas digitais se queiram deslocar para essas localidades, e isso é que vai garantir o verdadeiro desenvolvimento das coisas. Porque senão vamos deixar encarregues do futuro a coisas como o Starlink. Vai ser a única coisa que é possível de utilizar para que se tenha um serviço minimamente aceitável nessas zonas remotas, como hoje acontece. Porque depois fala-se na DS Telecom, depois fala-se em projetos da fibra global, depois fala-se agora, por exemplo, na questão da DS Telecom, vai entrar nesta questão do 5G também. Vamos criar uma rede neutra de redes móveis, mas vamos criar uma rede neutra de redes móveis a que preço? Para quem? Certo? A serviço de que interesses? Porque são sempre os fundos europeus a pagar essas coisas, seja estes valores da Anacom. Portanto, quando é que o Estado começa verdadeiramente a fazer face a estas coisas? Eu vou só perguntar uma coisa, eu vou deitar aqui para o ar e vocês depois vão ponderar sobre isto. Recentemente, até durante esta conferência da APDC mais recente, o Ministro falou da questão da Cloud Soberana. E a Cloud Soberana é um serviço que vai servir para garantir ao Estado algumas poupanças, mas também para garantir a sua soberania, etc. e tal. Nós temos uma empresa em Portugal que se chama Infraestruturas de Portugal. Essa Infraestruturas de Portugal tem uma subsidiária chamada IP Telecom, portanto Infraestruturas Portugal Telecom, que tem, entre outras matérias, essa questão da cloud soberana, gera também cabos, gera data centers e, portanto, presta serviços também às operadoras de telecomunicações em Portugal. Eu pergunto só o seguinte: vocês não me venham acusar de nacionalizações, não me venham acusar disto, daquilo e do outro, porque eu não tenho pachorra para isso, ok? Podemos entrar numa discussão sobre isso. Sei que há muita gente que começa logo com as conversas das nacionalizações e do que seja. Eu só pergunto o seguinte: se nós temos verba, se nós temos uma empresa que se pode dedicar
a mais algumas tarefas. Porque é que nós, ao invés de estarmos a utilizar fundos europeus, ao invés de estarmos a utilizar fundos nacionais para estar a engordar os lucros de empresas como a DS Telecom, de empresas como a Fibro Global, neste caso nós já sabemos que é uma pseudo-mel encarpada, mas que aquela conversa que na altura deu, no futuro até podemos fazer um vídeo mais recentemente, mais atualizado sobre isso. Porque é que nós não utilizamos uma infraestrutura nossa? Porque é que nós não utilizamos uma empresa nossa para levar estas infraestruturas às zonas onde ninguém vai levar? Porque reparem numa coisa, estamos constantemente a dizer que o Estado tem que garantir, estamos constantemente a dizer que o Estado tem que fazer. O Estado Social, enchemos a boca com o Estado Social. Mas depois, numa questão como é a questão das telecomunicações, ignoramos. Eu não vejo dificuldade que a IP Telecom tivesse, entre outras missões, levar fibra em zonas que não estejam neste momento ainda fibradas, porque se não está fibrado pelas operadoras, se não está fibrado pelas operadoras grossistas, não vai estar fibrado por ninguém. É uma zona onde não existe interesse em investir. Portanto, só há duas vias, ou pela via da regulação, que entretanto vem já aí os CEOs todos começar aí a bater perna, que vão já a caminho dos tribunais, encher a Anacom de processos, e depois vem com a choradeira do costume, como aconteceu na altura de Cadete Matos, ou então por via de alguém que faça. Portanto, a minha recomendação, e nós já não estamos assim tão longe, por exemplo, de um novo leilão na altura da venda de mais espectro da faixa 3.6, que entretanto ficou livre por causa da Denser. Não estamos livres agora de mais algum futuro leilão da questão do 6G. Portanto, daqui a uns anos já vamos estar a falar de mais uma entrada significativa de verba na Anacom. Quando é que nós começamos a pensar nisto? Porque é assim, nós, se queremos deixar as coisas nas mãos do setor privado, se queremos deixar que a economia funcione sem problema nenhum, está tudo certo, mas temos de ter uma estratégia de regulação que garanta os investimentos necessários. O que nós não podemos continuar é a dizer que somos os maiores, somos isto, somos aquilo, mas é só aqui no nosso gabinete em Lisboa e no nosso subgabinete no Porto. Nós temos que ter infraestruturas e tecnologia no país inteiro. E é até vergonhoso que um país da dimensão de Portugal, que é um país miseravelmente pequeno, ok? É um país que tem a dimensão de cidades de alguns países do mundo, não é? E até a nível de população mais ridículos somos. Como é que nós não conseguimos fazer chegar telecomunicações a todo lado do nosso país? Porque a conversa vai ser sempre a mesma. Financeiramente não compensa, é uma zona onde não tem retorno de investimento, isto, aquilo e o outro. Ok, é aí que tem que entrar o Estado. É para isso que existe o Estado. É para servir as pessoas no momento em que os privados não servem. Portanto, é isto que vai acontecer. E, portanto, eu gostava de ver a aplicação destes valores da Anacom em coisas deste género. Eu gostava de ver, não só a espalhar dinheiro para os privados lá fazerem o favor de ir fazer, gostava que o Estado também fizesse. Eu gostava que não estivessem preocupados em fazer conversetas no LinkedIn e gostava que não estivessem preocupados em falar sobre tudo menos das coisas importantes, como aqui se viu, se é uma questão relevante e se vamos pressionar as operadoras e vamos não sei quê. Estamos à frente dos 3 CEOs das maiores empresas em Portugal e não dizemos uma palavra sobre estas coisas. Porquê, Sr. Ministro? Está com medo de não ser convidado para a próxima conferência da PDC, como aconteceu com o Cadete Matos? Num ano disse o que não devia. No outro a seguir pressionou ainda mais. A partir daí, olha, agora veio o Covid, agora entretanto vou focar aqui noutro assunto e agora entretanto, olha, não me apetece. Pronto, é isto que você está com medo. Eu acho que o Ministro das Infraestruturas não devia ter medo desse tipo de coisas. Mas enfim, veremos nos próximos vídeos mais assuntos sobre esta questão da APDC. Vamos falar sobre Cadete Matos, vamos falar sobre a visão de Cadete Matos sobre o que é que seria o futuro das tecnologias na sua ótica, e eu acho que vocês vão conseguir aprender aí um bocadito sobre como é que funciona o mercado das telecomunicações com uma regulação a sério. Não é com uma regulação de brincar e principalmente com governantes depois que não dão acompanhamento às boas coisas que foram feitas. O leilão de 5G deixou uma coisa, muito dinheiro, muito acima daquilo que estava expectado. Para quê? Para depois andar-se a construir estradas ou simplesmente deixar-se lá o dinheiro. 440 milhões que nem fazem falta. Nós nem temos cidades em Portugal que nem o 112 conseguem ligar nem nada porque tem que se ligar à rede espanhola. Nós nem temos zonas em Portugal que o único serviço que tem é um miserável serviço com internet coaxial com velocidades que nem dá para abrir o vídeo no YouTube em 240p. Nós nem temos nada dessas coisas. Portanto, isto é tudo uma utopia que nós estamos aqui a inventar. Enfim, meus amigos, espero que este vídeo tenha sido interessante para vocês. Eu quis abordar esta questão em vários planos. Espero que o vídeo fique interessante para vocês e vemos no próximo Viciado Comentar.